Valeu, galera. Vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as forças peso e normal. A força peso, ou também chamada de força gravitacional, é uma força de campo gravitacional exerce nos corpos com massa, tá? Assim, é uma força de campo que tem relação com a massa dos corpos. Mas o que é uma força de campo? As forças podem ser classificadas segundo sua natureza em forças de contato, quando um corpo tem que ter contato, tem que estar encostado um no outro para exercer a força, ou forças de campo, que não precisa estar em contato. Os corpos exercem forças um sobre o outro, mediados por um campo. Você vai ter a força gravitacional como uma força de campo, a força eletromagnética como uma força de campo, vai ter as forças nucleares como forças de campo. Então, na verdade, quem está entrando em contato um com o outro são os campos que estão em torno desses corpos. E esses campos que entram em contato é que vão mediar a força entre os corpos. O que é a massa? A massa tem uma natureza um pouco mais desconhecida, mas a gente pode dizer que a massa é uma medida da inércia, tá? Quanto mais massivo for um corpo, mais difícil é alterar o estado de movimento do corpo. Se um corpo está parado e ele tem muita massa, temos que exercer mais força para ele acelerar. Se um corpo está em movimento e ele tem muita massa, nós temos que exercer mais força para ele parar. Então, de certa maneira, podemos compreender a massa como uma medida da inércia de um corpo. O campo gravitacional afeta todos os corpos com massa. A aceleração da gravidade depende da massa e da distância entre os corpos. Para um ponto próximo da superfície da Terra, podemos considerar a gravidade como 9,8 metros por segundo ao quadrado. Para arredondar o processo, nós vamos considerar 10 metros por segundo ao quadrado. Mas esse valor ele serve apenas de uma aproximação. Tá? O valor mais exato seria 9,8. A equação que representa a força gravitacional é P, que é o peso, é igual a massa vezes a gravidade. Nós estamos usando a forma escalar, mas ela é uma grandeza vetorial, onde o peso é vetorial e a gravidade também é vetorial. E como nós dissemos, G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Isso é uma aproximação bastante útil para mantermos uma facilidade nas contas. Mas você deve estar vendo esse vídeo ou sentado em uma cadeira ou em um sofá, em algum lugar. Mas por que você não está afundando? Por que você não está descendo? Se a gravidade lhe puxa para baixo, se o peso lhe empurra para baixo, por que você não está descendo? Por que você não está afundando nesta cadeira? Bem, a resposta é a força normal. Do mesmo jeito que a gravidade lhe puxa para baixo, deve ter alguma força que lhe empurra para cima para fazer que você mantenha a velocidade igual a zero. Esta força é a força normal. E o que é a força normal? A força normal é uma força que impede ou dificulta a penetração dos corpos, que um corpo entre no outro. É uma força reativa e de contato. Como nós vimos, uma força de contato é uma força que precisa de encostar um corpo no outro para que ela exista. E uma força reativa, a força pode ser classificada de duas formas. Ou uma força ativa, quando ela exerce a ação, ou uma força reativa,
quando ela exerce uma reação. Ou melhor, se um corpo atua em outro, este corpo está sendo ativo. O corpo reativo ele vai exercer uma força contrária que está ligada à terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. Então, dizer que uma força é uma força reativa quer dizer que ele está ligado à terceira lei de Newton, criando um par newtoniano. Assim, um corpo puxado pela gravidade exerce uma força que não é a força-peso, é uma outra força. Esta força é contrabalanceada pela força normal. A força de reação é proporcional à força ativa. Como é um par newtoniano, a força de reação ela sempre vai ter igual intensidade à força de ação, como nós já falamos na terceira lei de Newton, tá? Recebe esse nome por ter a direção normal à superfície. O que é a direção normal à superfície? A direção normal à superfície é a direção perpendicular à superfície, tá? Fazendo 90 graus com a superfície. A força normal é N, é igual à força ativa, né? A equação da força normal vai dizer que N é igual à força ativa. No caso de uma superfície plana, livre de outras forças, o corpo vai ter só o peso sobre ele. Então, nós teremos que N vai ser igual ao peso, tá? A normal vai ser igual ao peso. Porém, se a força ela não for vertical e for horizontal, como temos aí na figura, uma força colorida aí com o amarelo atuando sobre um corpo, e esse corpo está encostado em outro corpo, esse outro corpo exercerá uma força normal, que é essa aí que nós colocamos de azul, mesmo que a força seja horizontal e não vertical. E nessa próxima figura nós temos a força vertical e a força normal também vertical. Então qualquer superfície vai estar sujeito à força normal. Valeu, até mais.